Olá, meus queridos alunos, um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui de volta com o nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta de Paulo aos Efésios. Agora nós estamos no capítulo 2, do versículo 19 ao 22, nossa lição de número 11. Vamos ver hoje algumas figuras da Igreja de Cristo, ou da Igreja de Deus. Bom, na última lição nós consideramos como a igreja foi unida pelo Senhor Jesus Cristo por sua morte na cruz, A morte de cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela trouxe a igreja para uma posição de unidade, A igreja foi unida pelo Senhor. Isso nos mostra que a unidade da igreja não é baseada em doutrina, nem em teologia, A unidade da igreja está centrada numa pessoa, a pessoa de Jesus, A morte de Cristo está centrada numa missão. A igreja unida em Cristo tem uma missão, que é anunciar o evangelho e fazer discípulos. Então, o tema da união da igreja continua até o fim do capítulo 2, apresentando 4 figuras da igreja. A primeira figura é a figura de concidadãos dos santos. Então, a igreja ela é formada pelos concidadãos dos santos. Todos os membros da Igreja Universal, o corpo de Cristo, são cidadãos do país celestial, com direitos, privilégios e responsabilidades. Nós somos cidadãos do país celestial. E como cidadãos desse país, nós temos o quê? Direitos, claro. Todo cidadão tem direitos, todo cidadão tem privilégios, mas todo cidadão também tem responsabilidades. O crente aqui é considerado peregrino, porque ele não pertence ao mundo. Nós não pertencemos ao mundo, irmãos. Você que é um cristão genuíno, salvo, remido pelo sangue de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa saber que você não faz parte deste mundo. Nós não pertencemos. Vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos aqui somente de passagem, em demanda do país celestial, certo? Somos peregrinos aqui. Não estamos aqui para viver eternamente aqui, nesse mundo caído, cheio de pecado, marcado por tantas mazelas. Não. Nós estamos aqui apenas de passagem. Somos também forasteiros, ou seja, estrangeiros, porque pertencemos a um país diferente. Nós somos peregrinos aqui. E muitos cristãos precisam entender isso, sabe? Afirmar isso no seu coração, querido. Nós somos peregrinos. Não adianta ficarmos apegados às coisas deste mundo, porque tudo aqui é passageiro. O apóstolo Pedro escreveu aos crentes: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11. Essas palavras descrevem a posição do crente quanto ao mundo. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios 2,19, apresenta o aspecto positivo, mostrando que, quanto ao país celestial, o cristão não é peregrino e estrangeiro, mas sim um cidadão e concidadão com os santos. Então, meu amado, no céu, no nosso lar celestial, lá nós não somos peregrinos, não somos passageiros. Vamos viver eternamente com o nosso Deus, com o nosso Pai. Há coisas maravilhosas que nos aguardam lá. Então, assim, diz ele no versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Que bênção! Nós sabemos que somos da família de Deus. Então, em segundo lugar, a segunda figura da igreja que Paulo apresenta aqui é a figura da família, a família de Deus. E sois da família de Deus, versículo 19. A primeira figura da igreja, na Epístola aos Efésios, é de Cristo como cabeça e a igreja como corpo, significando a união entre Cristo e sua igreja.
aprendemos que ele é Senhor da sua igreja e que a dirige. Então, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o Senhor e ele nos dirige. A figura dos concidadãos dos santos é a figura de uma coletividade que não pertence a este mundo, mas sim ao país celestial. A terceira figura da igreja na Epístola aos Efésios é a da família de Deus, onde os membros pertencem uns aos outros, unidos no amor fraternal. Então somos uma família. Que coisa maravilhosa é nós sabermos que somos uma família. Eu que viajo muito e tenho que muitas vezes ficar hospedado na casa de irmãos, eu posso ver isso claramente. Eu posso ver como que é maravilhoso você poder sentir-se família, né? Aonde irmãos amados, queridos, nos recebem, nos acolhem, cuidam de nós de uma maneira maravilhosa. Então, fazer parte da família de Deus. Eu quero, inclusive, expressar aqui o meu carinho e a minha gratidão pelos meus irmãos lá da cidade de Chapadão do Céu, em Goiás. Eu tenho ido lá, dar uma assessoria, uma igreja querida, amada, uma igreja nossa irmã lá, e tenho sido recebido na casa de irmãos e amigos, né? Irmãos e amigos de muitos anos que me recebem lá. Então, o pastor Williams, a doutora Sandra, o tio Alceu, a tia Maria, né, que são pessoas muito queridas, que têm demonstrado grande amor. Não somente eles, mas os irmãos da igreja também, né, que me recebem em suas casas, nas visitas que eu tenho feito, né, e ao pastor da igreja, muito querido, que me acolheu, me abraçou e tem me dado apoio para o desempenho do nosso trabalho lá. Então, isso é ser família. Isso é ser família, irmãos. Né? Eu poderia aqui hoje gastar muito tempo enumerando o nome de irmãos e irmãs que me receberam nesses últimos 30 anos nas suas casas, nos nossos muitos seminários, dando cama, comida, banho, né? Abrindo os braços para nos receber. Sabe o que é isso? Família. Somos família. Então, essa figura da família é a figura mais usada da igreja em o Novo Testamento. As palavras irmão, irmã e irmandade se mencionam cerca de 150 vezes. Olha que coisa tremenda, né? Em torno de 150 vezes no Novo Testamento. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. A igreja primitiva em Jerusalém vivia como uma família, no amor fraternal. Os anciãos da igreja local têm que governar bem a sua própria casa, porque vão precisar das mesmas qualidades para cuidar da igreja local. Em 1 Timóteo 3,5 diz: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a igreja é uma grande família. E o que é mais importante é a família de Deus. Em terceiro lugar, a terceira figura da igreja apresentada por Paulo é a igreja como um edifício. A igreja que começou no dia de Pentecostes ainda está em construção e será completada no arrebatamento. É composta não de pedras e de tijolos, mas sim de pessoas, de pedras vivas, né? Então, Paulo, ele mostra essa figura no versículo 20 de uma maneira muito forte, né? O fundamento da igreja, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Em 1 Coríntios 3,11, o apóstolo escreveu assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Pedro confessou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Sendo ele mesmo o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra. Então Jesus é o fundamento da igreja. A igreja é um edifício que está sendo construído não com tijolos, não com pedras, mas com pedras vivas, com pessoas como eu e você, que a igreja está sendo construída
para ser um edifício para a glória de Deus. É o fundamento do ensino do Novo Testamento. No dia de Pentecostes não havia ainda o Novo Testamento, e sem o ensino dele a igreja não podia existir. Deus preparou homens pelos quais o Espírito Santo podia transmitir em toda a sua pureza e exatidão o ensino do Novo Testamento. Então, os apóstolos também compõem este fundamento da igreja. Por algum tempo, depois do dia de Pentecostes, os apóstolos e profetas transmitiram esse ensino diretamente à igreja. Chama-se a doutrina dos apóstolos, conforme está registrado em Atos 2, 42. Porque os apóstolos, escolhidos e ensinados pelo Senhor Jesus e controlados pelo Espírito Santo, foram responsáveis por esse ensino. Então, todo o ensino ministrado pelos apóstolos também compõe o fundamento deste edifício chamado igreja. Pouco a pouco, os apóstolos e profetas, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o Novo Testamento, completando de uma vez para sempre o cânone das Sagradas Escrituras. No fim da Bíblia, em Apocalipse 22, no versículo 18 e 19, há um aviso solene aos que acrescentam ou tiram as palavras da Bíblia. A revelação da parte de Deus aos homens já é completa. Por isso, o Novo Testamento, o fundamento dos apóstolos e profetas, é a autoridade, o ensino e a base das atividades e do procedimento da igreja. Então, a igreja ela está fundamentada neste fundamento que é o ensino dos apóstolos. Logo descobrimos que não há incoerência entre o fundamento dos apóstolos e profetas e o fundamento que é Jesus Cristo. O Novo Testamento, que é a base do ensino, apresenta Jesus Cristo como o único fundamento da igreja, pois ela é edificada sobre a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. Nós confiamos e descansamos nele e no que ele fez por nós. Jesus Cristo, então, é a pedra angular. Versículo 20. O assunto de Jesus Cristo como a pedra angular se encontra nas profecias de Isaías, no capítulo 28, verso 16, e nos Salmos, Salmo 18, versículo 22. As profecias de Jesus Cristo como pedra angular foram citadas pelo Senhor Jesus em Mateus 21, 42 e pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 6 e 7. A pedra angular do templo de Salomão era enorme e servia de fundamento e, ao mesmo tempo, era a pedra de esquina que marcava a linha de construção que ligava as paredes. Então, Jesus é essa pedra angular. Ele que faz a ligação entre as várias partes da edificação que é a igreja. Jesus Cristo é tudo para a igreja. Ele é o fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 21. Pelas Escrituras, podemos aprender alguns fatos a respeito da igreja como edifício. Eu quero concluir a nossa aula de hoje com esses fatos. Primeiro, a igreja é um edifício espiritual. É composta de todos os crentes verdadeiros, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A planta da igreja é o Novo Testamento. Um edifício precisa de uma planta e de especificações para indicar o tamanho, as características e todos os detalhes da construção. Tudo isso é indicado por uma frase nos versículos 21 e 22. A frase em construção. Tudo isso nos mostra, então, que a igreja está em construção. A frase em Cristo ou nele mostra isso, que a igreja está em construção em Cristo, porque Cristo é o fundamento. Qual é o tamanho? Todos em Cristo. As características são segundo o caráter de Cristo, como se encontra na palavra de Deus. Pela frase em Cristo, na Epístola aos Efésios, podemos descobrir então
a descrição do edifício espiritual. Terceiro, é bem ajustado. Em Cristo, o edifício espiritual é ligado e unido. A arte de construir é ligar diversos materiais para ficar uma obra sem defeito. E quando nós olhamos para um prédio bem construído, nós ficamos impactados, né? Eu, passeando lá em Chapadão do Céu, eu tive a oportunidade de contemplar o templo da igreja luterana lá, né? Uma edificação muito bonita, né? Eu estive agora também na cidade de São Paulo e pude observar assim, muitas construções ainda antigas, né? Com uma arquitetura muito bonita. E quando nós vemos um prédio, né, seja ele um prédio moderno, com design bem, né, atual, ou um prédio antigo, que até muitos, né, são revitalizados, nós ficamos assim perplexos com a beleza, com a perfeição, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com a construção, com o fato daquele edifício estar sendo bem ajustado. Então, nós ficamos admirados. Então, a sua igreja, né, ou a igreja de Cristo, está sendo construída de uma forma bem ajustada, né? Os crentes em Éfeso eram pagãos, idólatras, e alguns praticavam artes mágicas, mas foram transformados e se tornaram santos. Em Cristo, somos unidos para formar um edifício. Quarto, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Um edifício não é feito no momento, mas pouco a pouco o construtor assenta os materiais. Deus ainda está assentando pedras vivas na sua igreja, que está crescendo em tamanho e também conforme o modelo de Cristo. E encerrando a nossa aula, em quarto lugar, a igreja como santuário, templo e habitação do Senhor. O privilégio da igreja é muito maior do que o privilégio do povo de Israel. Os israelitas tinham o santuário no meio deles, mas a igreja é o templo de Deus e também o sacerdócio, de acordo com 1 Pedro 2,5, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, Efésios 2,22. Então, nós encerramos deixando isso claro para você. Esse é o grande privilégio que nós temos, né? Nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Israel, havia um templo, né? Salomão construiu um templo majestoso, maravilhoso, lindo, né? Mas ele estava no meio do povo. As pessoas tinham que ir ao templo para ali poder ter um relacionamento, uma comunhão, fazer uma oferta a Deus. Mas, no nosso caso, que somos igreja, a situação é bem diferente, porque nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. Né? Então, nós somos o sacerdócio real de Deus na terra, porque o Espírito Santo habita na vida de cada cristão e habita na igreja como um todo. Então, devemos experimentar dessa verdade nas nossas vidas e vivermos neste mundo como templo de Deus na terra. Amém? Que Deus o abençoe. Eu quero abençoar a sua vida, meu querido aluno, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, o seu ministério, a sua família. Que Deus preserve você em santidade, fazendo de você a cada dia um verdadeiro templo do Espírito Santo. Eu declaro isso no poder e na autoridade do nome de Jesus. E deixo para você um grande abraço, aguardando a sua visita aqui no nosso canal, para darmos continuidade ao nosso curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta aos Efésios. Que Deus o abençoe. Até lá. E não se esqueça, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal.